História do Osmair dos Santos. Osmair dos Santos, 52 anos, aposentado, morreu depois de cair num buraco de aproximadamente 1,5 metro. Esse buraco estava numa calçada, perto de uma escola ali em Piraquara. E aí eu pergunto, né, Bruna? A obra era da Sanepar, tinha sinalização nesse local? Explica melhor para quem não sabe dessa história como é que tudo aconteceu, Bruna. Isso, Jasson. A gente fez todos esses questionamentos, né, na reportagem, inclusive conversamos com a Sanepar, então vamos assistir ao material. Osmair dos Santos, de 52 anos, morreu após cair em um buraco na calçada que fica na Avenida Xanxerê, no bairro São Tiago, em Piraquara. Osmair teria estacionado o carro e, ao descer, caiu no buraco de aproximadamente 1,5 metro de profundidade. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ele teve uma parada cardiorrespiratória e morreu ainda no local. Mesmo com a tentativa de socorro dos bombeiros, ele não resistiu. De acordo com os moradores, o buraco foi aberto pela Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar. A obra começou na última sexta-feira. E no momento que a nossa equipe chega aqui no local, a gente percebe que quem chega também são algumas pessoas ali da Sanepar. A gente vai tentar se aproximar deles e conversar para saber o que aconteceu de fato, para que esse buraco ficasse aberto e ocorresse então a morte desse homem. Vocês dão entrevista, falam alguma coisa? Só com a comunicação nossa. Só com a comunicação. E essa obra aqui estava há quanto tempo? Só com a comunicação. Ah, só a comunicação que pode responder. Isso. Olha, o buraco onde aconteceu o acidente, né, é ali onde estão agora os funcionários da Sanepar. A poucos metros tem outro, né, muito provavelmente com a mesma profundidade, aí cerca de 1,5 metro. Dona Dina Cir mora aqui também, aqui do lado de outro buraco. Há quanto tempo que está isso aqui? A gente recebeu informação que é há uma semana, é isso? Uma semana. Uma semana. O que a senhora percebeu aqui? Porque depois desse acidente as pessoas se perguntaram como que aconteceu, o que a senhora sabe dessa situação? Na verdade, eu não sei como que ele caiu. O que a gente imagina é que ele deve ter passado mal e deve ter parado ali de carro para pedir ajuda. E acredito que não foi por causa do buraco que ele morreu. Eu acho que ele deve ter passado mal mesmo, sabe? Entendi. Depois de sair do local do acidente, encontramos a filha de Osmair. Ela explicou que o pai era funcionário da Sanepar e estava aposentado há 1 ano e que ele sofria com convulsões. Ele passou mal, né? Ele tem problema de convulsão e a hora que a gente chegou lá já estava morto, já não tinha muito o que fazer. Pelo que os vizinhos viram, provavelmente ele deve ter passado mal, deve ter se afogado com a própria convulsão, né? Isso pelos que o bombeiro explicaram. Não tinha o que fazer. Camila acredita que se o buraco não estivesse ali, o pai poderia ter sobrevivido. Ele poderia ter passado mal, como várias vezes, dentro do carro, essas coisas, ali no chão. Ia ser diferente, né? O pessoal ia enxergar um homem caído, né? Como que você cai dentro do buraco? Quem que vai enxergar você dentro do buraco? Sim. 7 horas da noite, ninguém enxerga, ainda mais na escuridão. Primeiro, o nosso pesar, né? O sentimento da família sanepariana, né? Triste com essa fatalidade e é, sim, de fato, uma fatalidade. A área era isolada, totalmente isolada, exatamente para impedir o acesso e a intervenção de pessoas e de qualquer tipo de material que possa vir a comprometer o andamento da obra. Jasson, então, para ficar claro, né, para a Sanepar houve a sinalização suficiente para que não ocorresse nenhum tipo de acidente ali naquela região, né? A gente só sabe que os cones foram colocados após o acidente, os cones foram colocados pelo Corpo de Bombeiros, mas ainda precisa então aguardar até mesmo o laudo, né, da causa da morte desse homem para a gente poder comentar algo a mais aqui nessa situação, Jasson. Mas o fato é, Bruno, existia um buraco aberto. Foi aberto pela Sanepar. Existia esse buraco que estava aberto. Tinha sinalização, não tinha? Bom, ele morreu antes, morreu depois, caiu no buraco. Se ele caiu no buraco, se tinha sinalização, uma criança, tem uma escola ali perto,
Uma criança poderia cair? E se tivesse cheio de água esse buraco? E uma criança caísse ali? Buraco de 1,5 metro aproximadamente? Né? Então eu acho que talvez fosse o caso, acho que é o caso da Sanepar pensar a maneira como ela está lidando com esse tipo de situação. Será que não seria o caso de criar uma tampa, né? Ter uma tampa que fosse usada temporariamente nesses buracos? Vai demorar uma semana, tem que esperar passar a chuva para resolver o problema, tal, tudo mais. Uma outra situação, que eu acho que esse fato ligou um alerta, doutora. Sim, é importante ver sobre a eficiência, né, dessa sinalização e, como você disse, assim como foi um adulto, poderíamos ter uma situação com uma criança, o buraco tem 1,27 m, crianças costumam ser menores do que isso e isso realmente poderia causar uma situação pior. Então, realmente repensar se esta é a melhor forma de garantir a segurança das pessoas, né? E aí o mais triste dessa história, gente, aquelas coincidências que a gente fala assim, meu Deus do céu, como pode? O Osmair dos Santos, para quem não sabe, tá? Foi funcionário e aposentado da Sanepar. Obrigado, Bruna.